Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo jóia? Então tá bom. Vamos orar para nós começarmos a nossa história de hoje? Vamos lá, todo mundo de olhinho fechado? Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Senhor, pedimos o Senhor nesse momento para falar aos nossos corações, que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Obrigado por tudo, Deus. No nome de Jesus, amém. Amém, crianças? E nós estamos aprendendo sobre o que mesmo? Sobre a oração. Nós já aprendemos que todos nós podemos orar, que não tem um lugar certo para fazermos oração, não tem um jeito certo, né, do nosso corpo estar para fazer oração. Nós podemos estar de qualquer forma, desde que o nosso coração esteja ligado ao Senhor, nós podemos orar. Não é verdade? E aí, crianças, deixa eu fazer falar uma coisa que para vocês pensarem. Quero todo mundo pensando comigo. Vocês imaginem só vocês conversando com um amigo que vocês gostam muito. Pensem num amigo que vocês gostam muito. Pensaram? Então tá bom. Agora vocês imaginam vocês conversando com esse amigo. Tá batendo mó papo com esse amigo. Aí de repente esse amigo começa a olhar pro lado, olha pro outro lado, olha pra cima, olha pra baixo. Começa a se distrair com outras coisas e para de prestar atenção no que você está falando. Você ia ficar feliz? Acredito que não, porque eu não ia ficar feliz. E é isso que acontece quando nós estamos orando, muitas das vezes de olho aberto. Por isso que nós fechamos os olhos, para nós prestarmos atenção no que nós estamos falando e nós não nos distrairmos com as coisas que estão ao nosso redor. Por isso que nós oramos de olho fechado. Então, o certo é orar só de olho fechado? Não, você pode orar de olho aberto também. Mas por que nós falamos assim? Vamos orar de olho fechado. Vamos fechar os nossos olhos. Justamente por isso, para nós não nos distrairmos com as coisas que estão ao nosso redor. Entenderam por que nós oramos com o olho fechado? Então tá bom. Então vamos falar o nosso versículo? Hoje o versículo, olha, é bem facinho, bem pequenininho, olha. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Facinho o versículo, não é? Orai sem cessar. O que significa isso, crianças? Orai sem cessar. Vocês sabem o que significa cessar? Cessar significa sem parar. Então é orar sem parar. Nós temos que orar. A Bíblia então nos diz que nós devemos orar todo o tempo sem parar. O tempo todo nós devemos estar em oração. E na Bíblia tem uma história muito linda que fala sobre isso, sobre uma igreja que orou sem parar. A história de hoje está lá no livro de Atos, lá no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Conta a história, lá no livro de Atos, que certa vez um rei muito malvado, que tinha um coração muito ruim, que não tinha Jesus no seu coração. Esse rei se chamava Herodes. E esse rei começou a mandar matar as pessoas que serviam a Jesus, que andavam nos caminhos do Senhor. E aí ele mandou matar um discípulo que chamava Tiago. Tiago então morreu só porque ele falava do amor de Deus. E aí ele ainda não estava satisfeito, sabe o que ele mandou fazer? Mandou prender um outro discípulo, um outro servo do Senhor que se chamava Pedro. Pedro então foi preso, crianças. Sim, a Bíblia diz que ele foi preso e ficou muitos soldados vigiando a cadeia, vigiando onde Pedro estava preso, para Pedro não fugir. Então Pedro ficou agora preso. E a Bíblia diz que Pedro, ele era líder de uma igreja. Sabe o que aconteceu, crianças, quando Pedro foi preso? Sabe o que a igreja fez? Você acha que a igreja, o pessoal da igreja começou a desesperar e chorar? A Bíblia diz que a igreja se reuniu na casa de Maria e todos começaram a orar. Isso mesmo, todos começaram a orar. E a Bíblia diz que eles oraram sem cessar, eles começaram a orar sem parar, pedindo Deus para fazer algo a favor de Pedro, porque Pedro agora estava preso
e eles não viam uma outra saída para Pedro, porque Pedro estava preso e na cadeia estava cheio de soldados vigiando Pedro. E a igreja então começou a orar, crianças. Olha, foi todo mundo para a casa de Maria e ali eles começaram a orar. E eles oravam. E sabe o que aconteceu, crianças? Quando nós oramos, quem é que escuta a nossa oração? Quem? Deus, isso mesmo. Deus, ele ouve as nossas orações. E Deus ouviu as orações daquela igreja. Isso mesmo, crianças. E sabe o que Deus fez? Mandou um anjo lá na cadeia onde Pedro estava. E a Bíblia diz que as correntes se soltaram e as portas da cadeia, todos os portões se abriram. E agora Pedro então estava livre. E o anjo então acompanhou Pedro até fora da cadeia. Quando Pedro percebeu que não estava mais naquela cadeia, que ele já estava livre, o anjo então sumiu, o anjo então foi embora. Mas o anjo do Senhor o acompanhou até fora da cadeia. E sabe o que aconteceu, crianças? Quando ele percebeu que agora ele já estava solto, ele então foi correndo para a casa de Maria. E quando ele chegou lá na casa da Maria, ele bateu lá na casa da Maria. O que o pessoal estava fazendo lá na casa mesmo? Eles estavam orando, isso mesmo. E então ele chega lá e bate na porta e vem uma mulher chamada Rod. E quando ela abre a janelinha da porta e vê quem é, sabe o que ela fez, crianças? Ela voltou correndo para dentro de casa e começou a falar com o pessoal: vocês não acreditam quem está lá na porta? Vocês não acreditam? É Pedro! Pedro está lá na porta. E aí o pessoal que estava ali orando para e fala assim: olha, você tá ficando doida? Pedro tá preso. Ela vai e fala: não, Pedro está lá na nossa porta. Então eles vão até a porta e abrem a porta. E quem está lá na porta? Pedro. Porque Deus ouviu a oração daquela igreja. Aquela igreja estava orando para que Deus fizesse algo e Deus fez. Deus libertou Pedro. E com isso, crianças, nós aprendemos que Deus, ele escuta as nossas orações. E Deus escuta a oração da igreja. Isso mesmo. Vocês acham que quando tem muitas pessoas falando ao mesmo tempo, será que Deus escuta? Ou tem que ser um de cada vez? Não, Deus escuta quando tem muitas pessoas orando. Sim. Então, como Deus ouviu a oração da igreja de Pedro, Deus também escuta a oração da nossa igreja, crianças. Deus escuta a oração do nosso ministério infantil, de todos vocês. Sim, isso mesmo, Deus escuta a oração de vocês. E é isso que a tia Casmine quer ensinar para vocês nessa aula, que Deus, ele ouve as nossas orações. Quando nós, juntos, nos juntamos em oração, Deus escuta e responde às nossas orações. Hoje nós vamos ouvir aqui um testemunho, sim, de uma criança, da nossa amiga Radassa. Vocês vão ver que ela orou e Deus ouviu a oração dela. E nessa semana, crianças, eu gostaria de convidar todas vocês a estarem juntas, orando, que juntos nós possamos orar em favor da nossa cidade, da nossa igreja e dessa situação que nós estamos vivendo, para que Deus possa curar a nossa cidade, para que Deus possa curar esse vírus, curar as pessoas que estão com esse vírus, para que as pessoas que estão contaminadas com esse vírus possam ficar boas novamente e para que Deus possa mandar esse vírus para bem longe e acabar com esse vírus. Porque Deus, ele ouve a oração da igreja e nós somos a igreja do Senhor. Nós, vocês, enquanto crianças, também são igrejas. Vocês lembram que nós aprendemos que não existe uma pessoa certa para orar? Que Deus ouve a oração de todas as pessoas? Pode ser grande, pequeno, adulto, criança, adulto, idoso. Deus ouve a oração de todos. Então hoje eu quero convidar todas vocês. Nesse momento nós vamos agora parar tudo que nós estamos fazendo e orar pedindo ao Senhor para abençoar a nossa cidade. Amém, crianças? Como aquela igreja lá de Pedro, lá de muito tempo atrás, se reuniu e orou e Deus ouviu, eu creio que o Senhor também vai ouvir as nossas orações. Então vamos orar? Agora nós vamos fechar os nossos olhos
Para quê mesmo? Para a gente orar. Mas para que a gente fecha o olho? Para nós não nos distrairmos com as coisas que estão ao nosso redor. Amém? Eu vou orar e vocês podem repetir comigo, ok? Senhor Jesus, nesse momento, eu peço ao Senhor para abençoar toda a minha cidade. Eu aprendi que quando a igreja se junta para orar, o Senhor escuta as nossas orações. Como a igreja de Pedro orou por Pedro, nesse momento, Senhor, nós pedimos ao Senhor para abençoar a nossa cidade. Senhor, abençoa as pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Cura elas, Jesus. Nós pedimos ao Senhor também para acabar com esse coronavírus. Ou então, Jesus, para que as pessoas possam descobrir a cura para esse coronavírus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor irá nos ouvir. No nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Quem crê que Deus irá nos ouvir? Eu creio que Deus irá nos ouvir. Amém? Então vamos para o desafio da semana? Desafio. Falar o versículo, que é bem facinho, orar e sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. E para essa semana eu quero que vocês façam um desenho bem bonito do Ministério Infantil da nossa igreja, fazendo oração pela nossa cidade, pelas pessoas enfermas, ok? Pelas pessoas que estão doentes, ok? Quero ver todo mundo fazendo, cumprindo o desafio, beleza? Um beijo para vocês então e um forte abraço e até semana que vem, crianças!